Muito obrigado. Eu também gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar e agradecer a exposição que nos trouxe para que, de facto, sejam colocadas em cima da mesa outras perspectivas e outras formas de estar na produção criativa que têm de ser tidas em conta necessariamente pelo legislador. Dar nota de que não vejo motivo para a preocupação inicial. Isto não é uma lei, é um projeto de lei. Se de facto a senhora deputada Gabriela Canavilhas ainda estivesse no Ministério da Cultura, então aí sim tínhamos de pôr os pés à parede e dizer alto lá que esta lei ou esta proposta de lei não foi discutida com o setor. Neste caso, cabe à Assembleia da República fazer isso, e estamos a fazer esse trabalho de tentar, através deste grupo de trabalho, tentar ouvir as pessoas. Não se preocupe tanto para já, porque estamos a tentar envolver e julgamos que este trabalho terá de ser tido em conta, este trabalho de ouvir e receber os interessados terá de ser tido em conta na elaboração final ou até na rejeição do projeto que aqui está em cima da mesa, que nada garante. Aliás, ele não foi votado ainda nem sequer foi votado, portanto, ainda nem sequer foi aprovado ou rejeitado. Ele baixou a esta comissão sem votação, apenas precisamente para que se pudesse aprofundar, digamos assim, refletir. Isto é um esclarecimento que não me cabe a mim, grupo parlamentar do PCP, fazer, mas gostava de aproveitar para fazer. Eu gostava, antes de mais, apenas de colocar a nossa perspectiva sobre isto. O direito de autor, todo o edifício legislativo e conceptual do direito de autor existe porque, objetivamente, é resultado do enquadramento ideológico e económico em que nos movemos. Portanto, há uma exploração capitalista do trabalho artístico e, como a remuneração pelo trabalho artístico é insuficiente para garantir a própria sobrevivência do artista, inventou-se o mecanismo de direito de autor para, de certa forma, compensar o autor pela supressão da remuneração justa do seu trabalho. Esta é a questão fundamental, e a mercantilização dos bens culturais e dos bens artísticos levou de facto a isto. E, portanto, a supressão dessa exploração resolveria o direito de autor. Todavia, a Assembleia da República não pode ignorar, e o PCP julgo que é insuspeito para dizer isto, não pode ignorar que vive de facto num contexto em que existe exploração do trabalho, exploração alheia do trabalho do nosso trabalho. E, portanto, há aqui a primeira consideração a fazer é se há ou não há direito a uma compensação indemnizatória, como, por exemplo, o Estado paga noutros setores de atividade. O Estado diretamente, aqui é através de uma taxa, e neste caso, e há outros casos em que o Estado paga diretamente. Nós entendemos que, por haver esta sobreexploração do trabalho artístico, pode haver lugar a uma compensação indemnizatória. Não estamos de acordo, para já, numa primeira avaliação, com os princípios em que este projeto de lei se baseia. Mas não rejeitamos esta perspectiva de poder existir essa compensação e de, inclusivamente, poder haver uma cobrança que também pode passar por alguns suportes ou distribuída de diversas formas. Por exemplo, acabámos de ouvir uma outra associação que nos colocava a possibilidade da taxa ser cobrada no bem que está sujeito à licenciação, ao licenciamento. E, portanto, se ele está sujeito a uma licença copyleft, por exemplo, não vai ser alvo dessa taxa. Se estiver ao abrigo de copyright, vai ser alvo dessa taxa. Por exemplo, são outras soluções que não rejeitamos à partida, mas que devem engrossar, digamos assim, o nosso património de reflexão aqui na Assembleia da República para, não numa perspectiva de abdicar da ultrapassagem histórica e da superação histórica deste momento, julgo eu, que é preciso ultrapassar, que é o capitalismo, não nessa perspectiva de abdicar dessa superação, mas de garantir que, enquanto vivemos no capitalismo, continua a haver salários, horários e um conjunto de matérias que eu espero que os trabalhadores não abdiquem deles, porque, caso contrário, estaria certamente... Não é o caso da produção cultural e artística sujeita a CC ou a copyleft, como é óbvio, porque não há exploração alheia. Mas não podemos ignorar os casos em que há exploração alheia. Portanto, sem abdicar dessa perspectiva de superação, obviamente também temos que salvaguardar aqui os direitos que são expoliados a outros, muitas vezes até por aqueles que se queixam da pirataria, por exemplo, e que expoliam, obviamente, os produtores dos seus direitos remuneratórios e depois queixam-se da pirataria
na qual também lucram, curiosamente. Mas pronto, são outras questões que não queria deixar de colocar. Muito obrigado, Sra. Presidente. Só um minuto. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Sofia Bettencourt. Muito obrigada. Cumprimentar e agradecer a presença e os contributos que nos quis aqui trazer. Não tendo propriamente dúvidas relativamente àquilo que foi a sua intervenção, gostaria, no entanto, porque foi referida várias vezes que não ia abordar uma determinada temática e só ia expor aquilo que a si e à sua associação diz respeito. Gostaria, no entanto, tal como fiz aos intervenientes que aqui estiveram, fazer-lhe a seguinte pergunta, que é: como veria, ou como seria, na sua opinião, possível a compatibilização destas duas visões em sede do que estamos a discutir e do que temos em análise? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava só então a palavra à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. Obrigada, Sra. Presidente. Ao contrário do meu colega do PCP, eu não esgotei o meu tempo, nem o usei todo, e, portanto, gostava ainda de usar alguns segundos para corrigir a afirmação que foi feita pelo Sr. Deputado e para não deixar a nossa representante dos Creative Commons com uma informação errada. De facto, qualquer lei, seja apresentada pelo Governo ou pela Assembleia, tem que passar para a Assembleia. Mesmo uma lei apresentada pelo Governo, uma proposta de lei tem que ser aprovada na Assembleia e, portanto, aprovada na Assembleia implica discussão na Assembleia, e um Governo minoritário naturalmente não aprovaria sozinha. Portanto, nunca esta lei, se eu estivesse no Governo, deixaria de ser discutida em Assembleia com a participação de todos. Era a propósito só para corrigir os pés e a parede. Muito obrigada. Muito obrigada. Dados estes esclarecimentos, penso que agora passamos à substância do tema e já agora aproveito para informar que temos connosco a senhora... Só um minuto. A senhora Coordenadora Jurídica do Creative Commons... E, portanto, só para que possamos saber quem está connosco. Muito rapidamente, peço-lhe, Sr. Obrigado. Em primeiro lugar, era só para pedir à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas que não me tratasse por colega, e, em segundo lugar, dizer que eu não disse que, se fosse Ministra, faria isso. Diria que a preocupação seria justa se estivéssemos perante uma proposta de lei. Não é tão grave estando perante um projeto de lei. Obviamente que o Parlamento, e não por força do Ministério, mas por força do Parlamento, é obrigado a discutir todas as matérias com a população sempre que a lei obriga a consulta pública. E, portanto, não sei, cada um enfiará o carapuço que entender. Penso que está esclarecido. Dava agora a palavra, então, à representante do Creative Commons. Ainda me lembrava dessas questões das aulas de Direito Constitucional, mas obrigada pelos esclarecimentos. E de todo modo, não é a preocupação, estamos aqui a discutir a lei, por isso